Tem sido bom estar aqui. E melhor ainda, estar na presença do nosso Deus. E ver que há pessoas muito interessadas em Deus. Jovens que querem ter comunhão profunda com Jesus Cristo. Isso enche o coração de alegria. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, no versículo 23. Esse é um texto que precisa ficar na nossa mente. Acho que você já percebeu que eu gosto dele, né? É o Senhor falando conosco. Ele fala com um carinho de pai. Ele gosta de ser chamado de pai. Ele gosta que nos vemos diante dele como filhos. Ele é um pai carinhoso que cuida dos seus filhos. E ele diz com muito amor, com muito carinho, a seguinte frase: atentai para a minha repreensão. Você já está atento para a repreensão de Deus hoje? Eu sei que é difícil nos concentrar em Deus. É necessário ter um certo tipo de esforço. Mas por mais que nós nos esforcemos humanamente, sem o Espírito Santo a gente não consegue concentrar em Deus. Eu falei outro dia para um grupo da liderança jovem, nós oramos de madrugada um período antes da semana de oração, em preparo para essa semana de oração, online, via Zoom. Eu compartilhei com eles um sentimento que eu venho tendo. Durante muito tempo eu me esforcei como líder de jovens, como pastor, para conduzir as pessoas a aquilo que estava sendo programado. E eu me preocupava muito, ou demasiadamente, ou somente, com a linguagem, com as coisas, com a ornamentação, tudo tinha que ficar bonito, as pessoas tinham que gostar, elas tinham que voltar. E não é nada disso que nos leva a Cristo Jesus. Quantas semanas de oração eu participei e depois a vida voltou ao normal. Semanas que eu ministrei e na segunda-feira ficaram só as lembranças de alguns momentos marcantes. O Espírito Santo, ele precisa trabalhar, mas ele só trabalha quando nós pedimos, quando nós permitimos, quando nós abrimos a porta do coração. Atentai para a minha repreensão, pois eu vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Se o Espírito Santo não for derramado em cada um de nós aqui, as palavras ditas, as palavras lidas, não vão fazer nenhum tipo de efeito. Gostaria que você orasse agora. Uma oração breve, mas sincera. Porque quando a oração não é sincera, ela não chega, ela não toca o coração de Deus. Não importa quem seja, não importa a vida que leva, a única coisa que Deus quer é a nossa sinceridade. É o nosso desejo, é a nossa fome. Só isso. Ele faz tudo o resto. Creia nisso. Você não precisa de nenhum mérito. Aliás, aquilo que achamos ser mérito não é mérito nenhum. É trapo de imundícia para ele. Então, curva a sua fronte, feche os seus olhos e fale para o Pai. Chame-o de Pai. E peça a Ele, o Espírito Santo, para que você possa ouvir as palavras dele esta noite. Porque foi isso que você veio fazer. Crianças, olha aqui para o pastor. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão falar com Deus. Chame Deus de Pai. Pode ser de papai. Fala, papai, papai do céu. Dá-me do teu Espírito Santo para eu entender o que vai ser pregado aqui. Porque esse pastor aqui
não é suficiente para ajudar você a entender. O Espírito Santo precisa trabalhar. Tudo bem? Então vocês fechem os olhos e falam: Papai do céu, dá-me o teu Espírito Santo. E depois então eu vou fazer uma oração breve para encerrarmos juntos. Ore ao Pai agora. Pai querido, não precisamos de muitas palavras. Apenas queremos lhe pedir que derrame sobre nós o teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu fazer. O Senhor disse que quando pedíssemos alguma coisa em teu nome, ou no nome de Jesus, Pai, segundo a tua vontade, o Senhor realizaria. E nós estamos lhe pedindo o que o Senhor mais quer realizar: conceder-nos o Espírito Santo para nos conectar a Ti. E por meio do Teu Espírito nos faça ouvir, entender, nos concentrar nas Tuas palavras. Nós pedimos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, versos 1 e 2. Eu falei primeiro, mas é capítulo 11. Não me cancele por isso. O pessoal tem pouca paciência hoje, que está cancelando por falta de paciência, né? Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2. Com a Bíblia aberta, vamos ler. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os seus discípulos. No primeiro dia desta série, nós lemos sobre essa história, sobre esse episódio. E a maneira como Jesus ensinou os seus discípulos é uma maneira que ele nos ensina também. E Jesus disse assim: olha, quando vocês orarem, orem assim. E nós vimos no sábado que orar assim não significa orar com aquelas palavras. Não significa repetir as mesmas palavras, como se fosse uma reza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí eu vou orar de novo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é isso. É a forma de orar. O que Jesus ensinou é a maneira como nós devemos nos aproximar dele, o que é importante falarmos com ele. E ele pede para nós que nós comecemos a nossa prece focado nele e não em nós mesmos. Porque nós precisamos muito mais de Deus do que das coisas de Deus. Mas com facilidade as nossas orações giram em torno das nossas necessidades. E nós falamos para Deus sobre aquilo que precisamos e fazemos pedidos a Ele. E normalmente pedidos pessoais, que tem a ver com a gente, tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas próximas. Então eu oro por mim, oro pela minha esposa, pelos meus filhos, para que eles estejam bem. Eu oro pela vida, pela paz e pela saúde. São chavões que nós criamos. E passamos pouco tempo falando com Deus, porque temos poucas coisas para pedir. A nossa lista não é tão grande. Não é sempre que estamos precisando de tudo. E quando estamos doentes, então nós oramos mais um pouco, porque a doença às vezes ela perdura por 2 ou 3 semanas, ou uma febre que dura 2 ou 3 dias, e aquele período de doença é um período de mais oração, e nós pedimos a Deus que nos cure, que nos faça sentir bem. Mas o Senhor está dizendo assim: antes de você tocar nesse assunto, antes de falar sobre o alimento, e o alimento é uma das necessidades básicas nossas, não é? Antes de falar sobre o pão de cada dia, comece a sua oração falando com Deus como um filho que fala com seu pai. Meus queridos, Deus gosta de ser chamado de pai. Entenda isso. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu não ligo meu filho me chamar de você. Mas é gostoso ser chamado de pai. Não é? Quem é pai aqui? Balança a cabeça assim. Quero ver as cabecinhas. Ou assim também, se não é. Fala aí, né? Não tem problema. É gostoso ser chamado de pai. E alguns assim são tão carinhosos que falam assim: papai. E tem, especialmente menina, que é mais carinhosa ainda, às vezes fala assim:
papaizinho. E quando quer alguma coisa, né? E quer muito, aí que fica mais dengoso, né? Papaizinho do meu coração. Isso não derrete o coração de um pai? Fala sério. Os pais aí, derrete ou não derrete? Aí você já fala assim, quer alguma coisa. O que você quer? Por quê? Porque está chamando de maneira carinhosa. Tipo assim, olha, eu preciso tanto de você. Você é a solução para os meus problemas. Você é a solução para a minha vida. Só você na minha causa. Aí o pai se sente importante. Por quê? Porque o pai ama, o pai quer o bem. E o pai agora abre os seus ouvidos para ouvir o que o filho quer dizer. Papai. Você já orou assim para Deus? Papai. Papaizinho. Me coloca no seu colo. Papaizinho, me conforte. Papaizinho, toca no meu coração. Não sei se você já orou assim, mas Deus quer ser chamado de Pai. Isso Ele está nos ensinando. Um outro ensinamento dele, ele fala assim, olha, ore assim, santificado seja o teu nome. O que significa? Que o nome de Deus seja santificado na minha vida. Que eu me torne semelhante a Ele, santo como Ele é santo. Eu preciso desejar isso, mais do que me preocupar com a dor de garganta, mais do que me preocupar com a conta que precisa ser paga, mais do que me preocupar com o concurso que está à frente, com o Enem, com as matérias difíceis que foram passadas e agora eu não consigo memorizar, e a prova está chegando. Venha o teu reino, diz o Senhor. Esse é o clamor das pessoas que querem Deus na vida. Eu não quero somente o Senhor, eu quero tudo que envolve o Senhor. Eu quero viver no reino superior. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Assim na terra como no céu. Orar para que a vontade de Deus seja feita significa cancele o meu eu. Que a minha vontade não exista mais. A minha vontade não seja soberana. E como nós gostamos das nossas ideias. E às vezes eu penso que, na verdade, não somos nós que temos as ideias. As ideias é que nos têm. Porque nós temos tanta dificuldade de mudar de ideia, muitas vezes. E elas nos possuem. Porque o nosso eu dominante, ele domina realmente, ele controla os nossos pensamentos. E é uma coisa tão simples, mas a gente não quer mudar de ideia. Estamos perdendo o casamento, estamos perdendo um filho, estamos perdendo um amigo, mas a ideia é mais importante do que tudo isso. Aquilo que eu penso, a minha ideia. Senhor, faça a tua vontade. Em outras palavras, eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva em mim. Os discípulos pediram isso a Jesus. E o propósito da oração é extraordinário, porque é exatamente que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Esse é o propósito da oração. E eu quero te fazer então algumas perguntas retóricas. As perguntas retóricas são aquelas que são só para pensar. Você não precisa responder, levantar a mão, nada. É só para você pensar. A primeira pergunta é: você ora? É para você pensar. Você ora? A segunda pergunta é: quanto você ora? Quanto significa tempo? Quanto tempo você passa orando? Essa é a pergunta. Tudo bem, vou ser mais específico. Por dia, para ser um cálculo mais fácil de fazer. Por dia, calcula aí, vai pensando. Vai respondendo para você aí. Não precisa me falar nada. Quanto tempo você passa orando por dia? Quantas orações são? É de manhã, tarde, à noite, hora das refeições, de manhã no momento devocional, você tem algum momento aí no meio da tarde que você para tudo para orar, eu não sei como é que é. Quantos momentos por dia de oração você tem? Deixa eu avisar, a pergunta retórica você não precisa responder para mim,
para ninguém. Mas você precisa responder, viu? Não é para você ficar olhando assim para mim, ó, que pergunta bonita. Não, não. É para você pensar mesmo. Você está pensando? Cadê as cabecinhas? Sim ou não? Alguns estão só me olhando, né? Oh, realmente, essa pergunta é boa, hein? Boa. Bom o senhor fazer essa pergunta. Tem gente que não ora. Não, não. É para você. Você pensar. Porque você fazer esse tipo de análise agora é primário para a gente dar o próximo passo. Se você não fizer essa análise agora, o próximo passo nem vai ser percebido. Tudo bem? Então vamos lá, vou repetir. Você ora. Não precisa responder. Esquece as cabecinhas agora. Você ora. Para você, só para você. Quanto você ora? Quanto tempo você passa orando? A próxima pergunta é: como são as suas orações? Elas são íntimas? Elas são assim superficiais? Sobre que você ora? Você gira mais em torno das suas necessidades? Gira em torno das necessidades das famílias? Você tem uma lista de intercessão, talvez? Você passe tempo orando por pessoas que pedem para você orar? Como são as suas orações? É isso que você tem que responder para você. Faz parte da nossa matéria de hoje. Para que a gente entenda que tipo de oração vai ser cancelada. E já vou dizer para o pessoal do podcast que as duas premissas aqui não batem. Não batem. Não é esse tipo de cancelamento. Mas a criatividade dos meninos é boa. Eu estou gostando. Muito bom. Eu quero ler um texto com vocês do livro Caminho a Cristo. Eu recomendo esse livro para você. Se você já leu, leia de novo. Se você já leu de novo, leia de novo. Mais uma vez, muitas vezes. Leia muito esse livro. Não só não leia mais do que a Bíblia. Leia muito a Bíblia. Em segundo lugar, leia esse livro aqui. Se você ler esse livro e estudá-lo com cuidado, você vai perceber que há nele um passo a passo muito claro do plano de Deus para a nossa salvação na prática. Aqui responde o que você precisa fazer na prática, no dia a dia. Página 93, o capítulo 11, o privilégio de falar com Deus, diz assim: o próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele estava em constante oração. Jesus é o nosso modelo em tudo, certo? Então ele é um modelo também na oração. Olha o que diz aqui na página seguinte: sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam os frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Só nesse parágrafo aqui a gente já entendeu qual é o tipo de oração que tem que ser cancelada, né? Porque aqui fala de constante. Então, se a minha oração é inconstante, essa oração, esquece. Você precisa cancelar essa oração. Oração constante e fervorosa. Oração que traz alegria. Alegria de ter comunhão com o Pai. Essas eram as orações de Jesus. É surpreendente notar, diz Ellen White, que oramos tão pouco. Deus está pronto. Ele está sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância da nossa parte para levar-lhes as nossas necessidades. O que pensarão os anjos? Diz Ellen White. Os anjos celestiais, o que eles pensarão desses pobres homens e mulheres, seres sujeitos à tentação
quando o coração de Deus, infinito em amor, inclina-se para eles, pronto a dar-lhes do que eles mais do que eles podem pedir ou pensar, e eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequena? O que pensarão os anjos de nós? Ela continua dizendo assim: os anjos têm prazer em se prostrar diante de Deus, ficar ajoelhado na presença de Deus. Eles têm prazer em fazer isso. E por que que as nossas orações são tão rápidas? Eles têm prazer em se prostrarem diante de Deus e ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus a sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e a companhia da sua presença. Eu não sei se você está satisfeito com a sua qualidade de oração. Mas Ellen White aqui diz, irmãos, que muitos estão satisfeitos com a sua pequena qualidade de oração. É um certo tipo de torpor mental, é um certo tipo de sono, é um certo tipo de dormência. Você não consegue perceber o quanto precisa orar. Não consegue perceber. E acha que está bem. Esta é a situação de uma igreja chamada Laodiceia. A frase mais forte para mim do texto de Laodiceia é: ela não sabe. Ela pensa que é rica, pensa que vê, ela pensa que pode todas as coisas, mas ela não sabe que é pobre, cega e nua. Queridos, durante muitos anos eu não sabia. Eu não sabia o quanto eu precisava do Espírito Santo na minha vida. Eu não sabia. Eu fui um pai medíocre, porque eu não dependi do Espírito Santo para ensinar os meus filhos. Eu fui um pastor medíocre. Eu fui um amigo medíocre. Eu poderia ter ajudado muito mais pessoas a olhar para Jesus, a conhecer Jesus. Mas eu conversei conversas tolas durante muito tempo. Quando encontrava os meus amigos, nos concílios pastorais, nos encontrávamos na piscina, no campo de futebol, e a minha conversa com os amigos não era sobre Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso? Um pastor que não gosta, que não tem prazer de falar de Jesus para os seus amigos, ou que não tem nada, talvez é porque eu não tivesse nada para falar sobre ele, porque eu não era amigo dele. A situação de Laodiceia, irmãos, é uma situação calamitosa, é de chorar. E Deus chora por essa igreja, porque é uma igreja que não sabe o quanto precisa do Espírito Santo. Oh, irmão, se nós soubéssemos, nós não perderíamos tanto tempo com coisas secundárias, triviais, passageiras, que não fazem nada por nossa salvação. Nós passaríamos mais tempo orando. Essa igreja se reuniria mais para orar, para clamar pelo Espírito Santo. Os nossos jovens, eles não correriam tanto atrás de entretenimento. Eles queriam orar, eles iam querer estar com Jesus. Se descobríssemos quanto risco corremos de não ter Jesus dentro de nós. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 525, se eu não me engano, 500 e pouco, lá no finalzinho, diz assim: nós não podemos passar um dia sequer, vírgula, uma hora sequer, sem Deus, sem oração. O inimigo, queridos, é voraz, ele é um leão que está pronto para tragar, ele está pronto, o bote já está feito. Ele está pronto para tragar. É só um deslize e ele pega eu e você.
Queridos, é pela misericórdia do Senhor que nós estamos vivos. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. E Ele está nos dando mais uma chance para dizer-nos: dependa de mim. Ore mais. Conte para mim a sua vida. Ellen White, queridos, diz uma frase triste, profunda, sobre Laodiceia. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Você já imaginou isso? As trevas do maligno são vários demônios envolvendo uma pessoa que não ora. As tentações sussurradas pelo inimigo levam essas pessoas a pecarem. E tudo isso porque não se utilizam do privilégio que Deus lhes deu, os quais advêm da oração. Por que, ela pergunta, por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os limitados recursos do Onipotente? Ilimitados recursos. Deus pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar uma pessoa morta. Ele pode trazer de volta quem foi embora. Ele pode tocar profundamente o coração de alguém que não crê nele. Ele pode te dar o emprego que você precisa. Ele pode te mandar comida do nada. Ele não precisa de ninguém para resolver os nossos problemas. Se você acha que precisa de dinheiro para comprar as coisas, o Senhor pode te dar as coisas sem o dinheiro. Ele pode te alimentar sem comida. Ele pode todas as coisas. Mas por que, ela pergunta, que os seres humanos negligenciam tanto a oração, se é a chave na mão da fé para abrir os celeiros do céu? Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e nos desviar do caminho reto. Pois essa leitura breve, a pergunta é: qual é o nível da sua oração? Dizem os comunicadores, e eu tenho uma palestra que eu dou para os noivos, no curso de noivos, e uma das palestras, é um momento a sós, né? Eu faço o curso de noivos pessoalmente com os noivos durante 9 semanas. E no terceiro encontro eu falo sobre comunicação. E eu apresento para eles os 5 níveis de comunicação. E é de comunicação interpessoal. Como Jesus Cristo é uma pessoa, esses 5 níveis podem ser aplicados no nosso relacionamento com Jesus também. Eu quero apresentar para você, e você vai agora de novo fazer uma análise sem dar respostas, tá bom? Você que vai analisar. Primeiro nível, aí você vai ver, meu nível é 1, 2, 3, 4 ou 5. Tudo bem? Primeiro nível, conversas triviais. É aquela conversa de elevador. Dizem que o elevador é o lugar mais constrangedor da Terra. Você entra no elevador, né? Especialmente quando tem alguém, ou alguém entra. Aí você... Oi. Você não está afim de conversar. Você não tem motivos para conversar. Porque uma conversa sincera seria você falar da sua vida, falar do que você acha, e aí, como é que você está? Ninguém gosta, ninguém tem liberdade, ninguém tem intimidade no elevador de pessoas desconhecidas para conversar nesse nível. Então, qual é o nível? Quando você encontra pessoas desconhecidas no elevador, ou na fila, né? Na fila, está na fila, hoje quase nunca mais tem fila, né? Ainda tem fila? Tem, né? Tem. Eu que não estou indo para as filas, eu acho, né? Olha só. Encontrou alguém na fila. Na fila até que não é tanto, porque é um atrás do outro, né? Você não precisa ficar conversando. Mas quando é fila aqui de banquinhos, né? Um do ladinho do outro, fica meio sem graça você não cumprimentar a pessoa. Entrou no elevador, é sem graça não cumprimentar, então você cumprimenta. Você conversou com essa pessoa, sim ou não? Sim.
Em que nível? Conversas triviais. A conversa trivial, ela tem duas características. Primeira, ela é formal e ela existe mais por obrigação. Você se sente na obrigação de conversar com a pessoa. Aí você fala assim, bom dia. Aí a pessoa, bom dia. No meu caso, lá em Cuiabá, tá calor hoje, né? Tá calor. Hoje tá quente, quente. Você ficou sabendo de uma frente fria que vem por aí? Porque houve a comunicação, você ficou sabendo? Fiquei, espero que venha. Beleza. Só isso, mais nada. A gente só conversou sobre temperatura, calor, frio, frente fria, esperando que chegue logo no andar para encerrar aquela conversa. Essa é a conversa trivial. Oi, oi, com licença. Ah, pois não. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Pode estar péssimo, mas você fala tudo bem. É a conversa obrigatória. Algumas pessoas estão nesse nível com Deus. Oram por obrigação. E só conversa o trivial com Deus. Obrigado, Senhor, pela noite de sono que o Senhor me deu. Me abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. No outro dia, obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor me deu. Me abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Na hora da refeição, Senhor, te louvamos pelo alimento que vamos comer. Abençoe as mãos que o prepararam. Você também fala essa frase? Uma frase bonitinha, né? Abençoe as mãos que o prepararam, especialmente na casa da visita. Você está ali visitando alguém, você pede uma bênção por aquela pessoa que ofereceu isso. E você fala, Senhor, obrigado, que nunca nos falte nada, dê para os pobres. Em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pelo dia. Foi um dia muito bom. E agora eu vou dormir, proteja-me nessa noite, em nome de Jesus, amém. E lá foi a oração trivial. Esta oração definitivamente precisa ser, agora você pode falar, precisa ser cancelada. Esta oração e nada é quase a mesma coisa. Segundo nível de comunicação, conversas afetivas. Ela existe quando o prédio é muito alto e você mora no último andar e o vizinho do último andar também entrou no elevador com você. São 25 andares. E conversar só sobre o clima não vai resolver muito, porque o tempo passa rapidamente. Mas o elevador vai devagar. E ele está no quarto andar e o assunto do clima terminou. E agora o que você faz? Você estende o assunto. Estender um pouquinho mais o assunto é a conversa afetiva, mas ela continua sendo trivial, porque ela continua sendo formal e continua sendo obrigatória. Pois é, rapaz. Você sabe que eu já morei lá em Santa Catarina? Eu trabalhei lá. E lá em Santa Catarina, rapaz, o clima lá é maravilhoso. Você gosta daqui do clima de Cuiabá? Então eu estou estendendo um pouquinho mais a conversa, entende? Para poder chegar lá, porque eu me sinto na obrigação de continuar conversando com a pessoa. Senão o assunto se encerra, fica chato. Não é isso? Então essa é a conversa afetiva, conversação afetiva. A gente faz isso com Jesus. Olha só um exemplo. Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite de sono. Aí você sente meio chato terminar essa oração assim. E aí você fala, toda vez eu estou orando a mesma coisa. Então você coloca um pouquinho mais de frase, tudo pronto, tudo formal. Então, Senhor, realmente essa noite foi uma noite boa, o Senhor recompôs a minha energia. Aí você fica dando uma enrolada, né? Recompôs a minha energia, meus hormônios foram produzidos, né? E eu estou aqui vivo. Senhor, quantas pessoas morreram essa noite, Pai? Ó, Senhor, eu estou vivo, é pela Tua graça, Senhor. Obrigado, então, pela noite que o Senhor me deu. Senhor, eu quero ter um bom dia. Hoje, Senhor, eu vou lá fazer alguma coisa interessante, e eu conto o que eu vou fazer. Me acompanhe nisso, me proteja no trânsito. Só que essa conversa, ela se torna trivial rapidamente, porque quando eu repito a conversação afetiva, ela se torna trivial, de novo. Porque é sempre a mesma coisa. Aí você entra em parafuso, você não sabe mais o que fala para Deus quando amanhece ou quando vai dormir.
Só comigo que acontece isso ou não? Esse é o coração humano, irmãos, que não gosta de Deus. Esta oração precisa ser cancelada. Terceiro nível. O terceiro nível, você já conversa sobre coisas, eventos e pessoas, mas não fala sobre si. Chegou do trabalho, vai conversar com a esposa. Olha, teve um acidente ali, você não vai acreditar. Teve um acidente, você precisa ver o que aconteceu. A moto ficou destruída. Você está conversando sobre fatos, sobre um evento que você presenciou. Entende? Ou então sobre pessoa. Fulano de tal. Você viu fulano de tal? Nossa, ele fez isso. É a tal da fofoca. E às vezes a gente fofoca para Deus também. Senhor, o senhor viu a irmã Maria lá? Oh, nada contra a irmã Maria, tá? Foi só um nome que surgiu aqui. Eu sei que tem Maria por aqui, né? Não é a irmã Maria, não, viu, Cleiton? Então, olha só, a irmã fulana, irmão, você viu lá? Senhor, a saia daquela irmã, hein? Então, esse tipo de oração, olha, nível 3 já está no nível 3. Você acha que precisa ser cancelado ou não? Conversar sobre coisas, eventos e pessoas é um nível muito melhor do que os dois primeiros. Porque ele sai um pouco da formalidade. E agora você vai contar daquilo que viu, daquilo que você soube, daquilo que você ouviu. Você vai reportar uma notícia para Deus. Senhor, eu vi no YouTube uma notícia sobre o Papa. Senhor, será que o Senhor está voltando? Então eu estou conversando sobre a notícia. É muito melhor do que os outros dois. E a maioria dos cristãos fica nesse nível, porque pensa assim, evoluir muito. E é uma grande evolução mesmo, comparado com os outros dois níveis. E a gente se contenta em orar assim. Quando Ellen White fala assim, que nós estamos satisfeitos, eu acho que muitos de nós nos satisfazemos exatamente nesse nível. Aí vem o quarto nível. Esse quarto nível é mais difícil. É quando você fala sobre você, sobre as suas opiniões e as suas ideias. Você pode até falar para Deus sobre o que você ouviu a respeito do Papa, mas agora você diz o que você pensa sobre aquilo que você ouviu. Você entendeu? O nível da comunicação elevou. Você não fala só sobre o evento. Senhor, eu estive lá no Congresso X, Senhor, eu fiquei aterrorizado. Aí você fala do que você sentiu, o que você viu, o que você presenciou, qual foi a sua percepção, a sua ideia a respeito daquilo. Esse é um nível muito bom. Até o terceiro nível, minha sugestão para você é que você cancele, especialmente o terceiro, que a gente gosta de ficar no terceiro. Mas o quarto e o quinto precisam ser buscados. Nós precisamos conversar com Deus sobre o que pensamos, sobre as ideias que temos. E o quinto nível, que é um nível top, que esse nível é o nível que produz intimidade. Se não chegar nesse nível, não há intimidade. É o nível de você conversar, compartilhar sentimentos. Você percebe quando um casal está se tornando íntimo, quando eles estão conversando sobre o que sentem, não apenas sobre o que pensam, não apenas sobre fatos, não apenas conversas triviais, mas falam daquilo que sentem. Agora, interessante, quando um casal sobe de nível, vai para o nível 2, 3, 4, do 3 é difícil sair, difícil, mas quando chega no 4 e vai para o 5, é possível o casal voltar para o número 1 de novo. Basta brigar. E se tiver uma briga, e a briga for assim, eles voltam para o nível 1. Eles já compartilharam sentimentos no passado, já foi maravilhoso. Estão 5, 10 anos casados, mas teve uma briga. Aí nessa briga, os dois parece que não se conhecem em casa. Bom dia, bom dia. Você vai sair agora? Vou. Deixa a chave. Tá. Ó, eu volto mais tarde hoje, hein? Tá bom. Com licença? Assim, pois não? Dentro de casa.
Vocês acreditam que tem casal se comunicando assim? Acreditam, né? Pois tem mesmo. Já aconteceu com você? Não responda. Pergunta retórica. Já aconteceu comigo. Com a minha esposa. Já aconteceu. Graças a Deus a gente superou e voltou para o nível 5. Compartilhar sentimentos. Com Deus pode acontecer isso, de você ter chegado no nível 5 e cair para o nível 1. Por quê? Porque você rompeu a sua comunicação com Ele. Quando você está tendo um avanço na sua comunicação com Deus, e você quebra esse avanço, e você retrocede, você para de orar, e você não busca Ele, você volta para o nível 1. E isso pode acontecer numa mesma oração, no mesmo momento de oração. Por exemplo, dentro de uma própria vigília. Você está participando de uma vigília e você começa a ter intimidade com Deus. Intimidade. Você chega no nível 5. Mas alguma coisa te distraiu, sei lá, você foi brincar, olhar no celular e tal, você volta para o nível 1. Agora você precisa de novo buscar a Deus até chegar no nível 5. O que o inimigo faz? Ele não quer que a gente passe tempo com Deus. Porque quando você passa tempo, você vai chegar no nível 5. Então, ele diminui bastante, coloca muita coisa para a gente fazer. Na igreja, então, tem tanta coisa para fazer nessa igreja, irmãos. Tanta coisa para ajeitar, para arrumar, para fazer, estender. E vai lá e liga e pinta. E tanta coisa que a gente não tem tempo para orar. Quanto tempo a gente ora aqui na igreja? Quanto tempo a gente busca, de fato, a presença de Deus aqui? Em casa, nosso culto familiar, lê a meditação. Não deu tempo, vamos ler dentro do carro. Entra aí, bate a porta, vai lendo aí. Esse tipo de comunhão não é comunhão. Qual é o nível de comunhão que Deus quer? Observem só o que ela diz aqui no livro, no capítulo 11, na primeira página. Isso aqui é muito didático, queridos. Eu estou patinando um pouquinho nisso para ficar muito claro para todos nós. Ellen White diz assim, ó, a fim de que tenhamos uma vida e energia espiritual, nós devemos ter uma relação viva. O que é uma relação viva? Aqui ela diz primeiro o que não é, depois o que é. O que não é, ela diz assim, olha, podemos ter a nossa mente atraída para Ele. Então eu tive a minha mente atraída para Deus. Isso não é uma relação viva. Podemos meditar em suas obras. Isto não é uma relação viva. Podemos meditar em sua misericórdia, nas suas bênçãos. Mas em sentido mais amplo, diz ela, no entanto, isto não é comungar com Deus. Então, se eu apenas leio a minha meditação, medito na sua obra, medito um pouquinho ali, leio a Bíblia um pouquinho, oro um pouquinho, ouço um hino um pouquinho e vou embora para o trabalho, eu tive comunhão com Deus? Ellen White está dizendo, não. Você não teve uma relação viva com Jesus. E agora o que fazer? Aí ela diz o que é a relação viva. Preste bem atenção nisso. Para comungar com Deus, vírgula, devemos ter alguma coisa para contar a respeito da nossa vida. Simples assim. Senhor Jesus, quero contar para o Senhor o que se passou comigo. Senhor, quando eu tinha 12 anos de idade, e começa a contar. Senhor, ontem, Senhor, semana passada, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, Senhor, eu temo isso, e eu vou contando para Deus o que passa dentro da minha mente. Eu vou contando para Deus o que passa dentro da minha mente, o que está dentro do meu coração. Eu conto para Ele. Se eu não tenho alguma coisa para contar para Ele, eu não estou tendo comunhão com Ele. Aí ela diz assim, não que Deus precise disto para saber a respeito de você, mas é que nós precisamos para recebê-lo em nosso coração.
Você quer receber Jesus dentro do seu coração? O único caminho é você falar com Ele sobre você. Nós não temos muita dificuldade de contar sobre a nossa vida para o namorado, para a namorada, para o amigo. Ficamos horas no WhatsApp, mas você não sabe da maior e conta tudo. Conta o que pensa, onde quer ir. Nossa, eu vi um negócio lá, eu vi um vestido, agora lançamento. Não, vou ter que passar lá e conta. E a gente conversa, e liga, e conversa. Vê um amigo que faz tempo que não vê. E como está fulano? E fulano, rapaz, olha o que aconteceu comigo, e para lá, e conta, e conversa. A gente vai para um almoço e conversa. A gente vai falar com Jesus, acaba a conversa. Parece que a gente não tem o que contar para Jesus. Por quê? Por causa do nosso eu. O nosso eu não gosta de conversar com Jesus, porque quando conversamos com Jesus, Jesus mata ele. Então, para você conversar com Jesus, você precisa se esforçar muito. Agora, eu pergunto para os universitários, o pessoal do Enem, o pessoal aí dos cursinhos, o pessoal aí que está lutando para entrar numa boa faculdade, vale a pena o esforço ou não vale? Vale a pena. Assim também vale a pena o esforço para conhecer Jesus Cristo. Esse é o principal esforço que nós temos que fazer. E eu quero ler para vocês, nessa parte final, um texto marcante de Ellen White, que fala sobre o esforço. E ela diz assim: não se podem endireitar os erros, nem operar reformas na conduta, mediante alguns fracos e intermitentes esforços. A formação do caráter não é obra de um dia, nem de um ano, mas de uma existência toda. A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu, é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso em ganho da coroa da vitória. Ninguém será levado para o alto sem um árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nesta luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Você tem um filho que está precisando tomar uma decisão difícil? Não é você que vai ajudá-lo. Leve-o a Cristo. Ele precisa lutar com Cristo para poder vencer. Aconteceu um episódio com os discípulos. Esse episódio foi muito marcante, porque Jesus Cristo havia dito para eles: vocês não estão entendendo agora o que eu estou ensinando para vocês, mas vocês vão entender depois. E os discípulos ficaram sem entender aquilo. Por que nós não estamos entendendo agora? O que ele quer dizer com isso? E Jesus diz assim: olha, quando eu for, vocês vão ficar tristes por um tempo, mas logo depois vocês vão ficar muito felizes. Nós vamos ficar felizes com a sua partida? Sim, com a minha partida. Vocês vão ficar muito felizes. E aí Jesus diz assim: olha, quando eu for, eu vou mandar o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele fará vocês lembrarem de tudo que eu ensinei vocês. E ele fará de vocês alguém que vai fazer uma obra maior do que as obras que eu fiz. Os discípulos não entenderam muito. Mas quando Jesus estava subindo ao céu, as últimas palavras de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, foi assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão transformados em testemunhas, e vocês testemunharão em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. As últimas palavras de Jesus foi uma lembrança de que eles precisavam do Espírito Santo. Voltem para a cidade e clamem pelo Espírito Santo. Eles voltaram,
Entraram no cenáculo, se trancaram e ficaram 10 dias orando. Irmãos, o que aconteceu naquele dia, naqueles 10 dias, foi algo maravilhoso que precisa acontecer conosco. E o Espírito Santo desceu sobre eles. O livro O Libertador, que é o livro desejado de todas as nações, e eu estou citando ele porque tem uma linguagem diferente, diz assim: somente depois da ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo é que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Vocês entenderam o que eu li? Somente depois deles receberem o Espírito Santo é que eles apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Só então eles começaram a perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da glória. Só depois. Eles andaram com Jesus e não sabiam que estavam diante do Mestre da vida. Jesus realizou os milagres para ensiná-los e eles não aprenderam a lição. Eles estavam falando diariamente com Jesus. E o que eu quero dizer agora é uma frase para você: se você está falando diariamente com Jesus, falar com Jesus não é suficiente. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai te ensinar de fato quem é Jesus, qual é a missão dele e como é que ele te salva. Sem o Espírito ninguém pode agradar a Deus. Sem o Espírito de Cristo ninguém é de Cristo. O texto diz assim: a mente dele se abriu para compreender as profecias, para entender os milagres que haviam sido realizados. Era como se eles despertassem de um sonho. Os discípulos não se cansavam de repetir as palavras e os feitos de Cristo. Suas lições eram recebidas como uma revelação nova. As Escrituras passaram a ser um livro novo para eles. Quando o Espírito Santo é derramado, a leitura da Bíblia muda, é diferente. É um livro novo, tudo começa a fazer sentido. Quantas vezes estudamos a Bíblia de maneira errada? Lemos a Bíblia, lemos a lição e nada acontece de diferente na nossa vida. É porque estamos fazendo isso sem o Espírito Santo de Deus. O texto conclui: a maravilhosa pessoa a quem João havia anunciado estivera entre eles por mais de 30 anos e eles não tinham realmente conhecido Jesus como o enviado de Deus. Agora a gente entende. Eu estou na igreja há 30 anos e eu não conheço Jesus. Não vamos conhecê-lo se não recebermos o Espírito Santo de Deus. Então há duas tarefas especiais para nós hoje. Primeira, orar no nível 5. Abrir o coração a Jesus, como se abre a um amigo. Contar tudo para Ele. Compartilhar tudo com Ele. Constantemente. Não só de manhã quando eu me levanto, mas andar com Ele, compartilhar com Ele, falar com Ele. O tempo todo, sobre todos os assuntos. E antes disso, antes do sol raiar, preste atenção nesse detalhe. Eu estou te falando sobre princípios. Não é uma ideia do pastor. Princípios vêm de Deus e não mudam. Antes do sol raiar, clamar pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida. Pedir. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, logo depois de falar, vocês orem assim, ele contou uma parábola daquele amigo, capítulo 11 de Lucas. Um amigo inoportuno, que não tinha pão em casa, recebeu outro amigo, e ele bate na porta do seu amigo e diz assim: me dê pão, porque eu não tenho. E eu recebi uma pessoa em casa, por favor, se levante, me atenda, eu preciso de pão para levar para ele. E o amigo lá dentro fala assim: não me importune, eu estou dormindo, meus filhos também, a porta é pesada, eu não vou acordar meus filhos para abrir a porta, vá-se embora.
Se vira de outro jeito. Ele fala, não, eu preciso. Eu não posso ir embora. Não, pode ir. E aí o Senhor Jesus fala assim, olha, se aquele amigo que está deitado não se levantar porque é amigo, ele vai se levantar porque está sendo importunado e ele vai ter que se levantar, senão ele não consegue dormir. Assim também eu quero que vocês, desse jeito, peçam o Espírito Santo na vida de vocês. O que você faria com um filho nos braços, morrendo na sua mão, sem ter um carro dentro da sua casa, batendo na porta dos vizinhos? Como é que você clamaria por isso? Como é que você buscaria a solução desse problema? Olá, amigo, eu vim aqui lhe pedir uma ajuda, meu filho está morrendo. Você falaria assim? Eu acho que você tropeçaria nas palavras, com choro, com prantos, imploraria, por favor, me ajude, salve o meu filho, nos leve no hospital, por favor, pela misericórdia do Senhor, eu lhe peço. Ah não, eu não posso, eu não tenho gasolina, mas por favor, dá um jeito, me ajude, meu filho está morrendo. Você não cessaria enquanto não conseguisse a solução para o seu filho? É assim que o Senhor quer que nós peçamos o Espírito Santo para nós. E sabe por que nós não pedimos? Porque achamos que não precisamos. Enquanto não precisarmos, nós não vamos pedir. E quando não pedirmos, Ele não vai dar. O Espírito Santo é precioso demais para ser dado a alguém que vai desperdiçá-lo, que não quer recebê-lo, que quer levar uma vida longe de Deus. O Espírito Santo é muito precioso, irmãos. Ele é muito poderoso para ser dado a uma pessoa que não vai nem saber viver com o Espírito Santo dentro. Você quer muito receber? A Bíblia diz, peça e receberá. Bata e a porta vai se abrir. Clame, eu vou te dar, eu vou derramar. Ellen White diz assim que Deus está muito desejoso, mais desejoso a dar o seu Espírito para nós do que nós de receber. E o próprio Jesus diz aqui, no final do texto, diz assim, se um pai que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, e o filho lhe pede pão, será que ele vai dar uma pedra? Não, não vai dar. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. O Deus, Ele quer muito te dar. Só que às vezes nós não queremos receber. Não comece o seu dia sem clamar a Deus pelo Espírito Santo. Quando o sol amanhece, quando o sol nasce e o dia amanhece, começam as atividades do dia. Nós não podemos ir para as atividades do dia sem o Espírito Santo individualmente dentro do nosso coração. A esposa precisa clamar pelo Espírito. O marido precisa clamar pelo Espírito. Os nossos filhos precisam aprender a levantar cedo e clamar pelo Espírito Santo para termos uma vida na presença de Jesus Cristo. Só orar não resolve. É necessário clamar. Você já percebeu que a Bíblia fala sobre oração e súplica? Oração e súplica. Oração, abrir o coração a Jesus. Súplica, pedir o batismo do Espírito Santo. O quanto você está suplicando e orando na sua vida. É isso que vai definir onde vamos passar a eternidade. É assim que a gente conhece Jesus. Por meio da oração, por meio da súplica. Mas o inimigo, ele é voraz, irmãos. E ele faz o seguinte: coloca um monte de coisa para a gente fazer à noite. Um monte de coisa, inclusive jantar. Pesado. Coisa pesada. A gente janta muito. Come tarde. A gente gosta de comer bastante. E vai assistir filme. E fica conversando à toa, e vai para a internet, e fica fazendo coisas sem nexo. 11 horas, meia-noite, você vai dormir. Quem levanta antes do sol nascer, dormindo assim? Você não tem pique. O inimigo inverteu tudo.
Era para nós estarmos dormindo quando o sol se põe. Não consegue? Durmam o mais cedo possível. Para quê? Para acordar disposto, com energia, e estar na presença de Deus. Mas se acontecer de você não estar tão disposto, acorde mesmo assim. Teve um dia, irmãos, que eu falei para Jesus assim: Jesus, amanhã eu não vou fazer vigília. Tem alguns dias na semana que eu faço uma vigília um pouco mais profunda, porque eu preciso muito de Deus. Muito. Então, eu acordo um pouco mais cedo, 1h30, 2. E o normal, 4 horas. Mas 1h30, 2. Senhor, amanhã eu não vou acordar tão cedo, porque hoje aconteceram algumas coisas e eu estou indo dormir tarde. Já era quase 11 horas. E como é que eu ia acordar 1h30? Eu falei, então amanhã a gente não vai ter a vigília, eu vou acordar às 4 normalmente. Deus falou comigo assim: Valmir, quem é que te dá energia? Eu falei, tudo bem, então eu vou acordar 1h30. Mas o Senhor me dá energia. Eu acordei 1h30, fiz a vigília, e normalmente depois do almoço eu fico meia luz. Você entende isso? Meia luz. Fico meio sonolento. Fico um pouco mais sentado no sofá, um pouco depois. Marco compromisso sempre para depois das 2 horas. Porque de meio-dia a 1 eu fico por ali, meio bobo. Naquele dia, eu não fiquei bobo. Eu não fiquei com vontade de ficar no sofá. Eu estava com muita energia. Eu fui perceber isso só à noite, quando eu fui falar com Jesus para dormir. Eu falei, Jesus, esse dia foi espetacular. Eu falei, Jesus, eu nem fiquei com sono depois do almoço. O Senhor deu uma energia extra hoje, hein? Jesus Cristo conhece o seu corpo. Ele conhece a sua biologia. Ele pode te dar energia, mesmo sem você dormir. O próprio Jesus fazia isso, passava a noite inteira orando e no outro dia trabalhando, cheio de energia. Ele pode, Deus pode. Mas o ideal é você seguir o princípio. Mas mesmo que atropelou alguma coisa contra a sua vontade, acorde cedo e vá orar. Meus irmãos, Jesus não vai voltar em nossos dias se nós não nos tornarmos aquilo que Ele precisa que nós nos tornemos, semelhantes a Ele, para terminar a obra. Não vai voltar. A chuva serôdia não vai descer sobre a igreja dos nossos dias se nós permanecermos dormindo. Não vai voltar. Os nossos filhos terão essa missão de pregar, os nossos netos, em um mundo ainda mais caótico, ainda pior do que os nossos dias hoje. Eu não consigo nem imaginar como será esse mundo daqui 20 anos, daqui 30 anos. Nós não podemos falhar. Nós não podemos deixar o tempo passar e ficar sem a presença do nosso Jesus Cristo. Amanhã eu quero contar para vocês uma história que eu ia contar hoje, mas o tempo avançou um pouco nos detalhes que eu passei para vocês. Quero contar um detalhe para vocês amanhã. Eu vou começar amanhã com essa história, porque tem a ver com a mensagem de hoje. Lá em Ilhéus, o Senhor anunciou para mim o dia da minha morte. E por incrível que pareça, eu não fiquei com medo da morte. Porque Ele não deixa a gente sentir medo. O amor lança fora o medo. E Deus é amor. Ele foi tão gracioso comigo ao me fazer isso, que eu louvei o nome dele. E amanhã eu vou contar o detalhe para vocês sobre o dia da minha morte. Mas hoje eu quero terminar com um verso. Lamentações, capítulo 2, verso 19.
Eu quero convidar aqui a outra parte do trio, do dueto. Cadê a sua amada? Venha cá. Desculpe não saber seu nome. Mas eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levante a Ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Levanta-te. Quais são as ocupações que estão lhe impedindo de se levantar? Quantos são os seus afazeres, seus compromissos, que você acaba até se esquecendo de Jesus? Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Isso quer dizer de madrugada. Derrama como água o coração perante o Senhor. Seja sincero com Ele. Clama pelo Espírito Santo. Clame pelos filhinhos que estão desfalecendo de fome. O Senhor vai nos atender. Nós precisamos de pais cheios do Espírito. Nós precisamos de jovens cheios do Espírito. Nossas crianças precisam estar cheias do Espírito Santo. Nós precisamos de músicos repletos do Espírito Santo. Nossos recepcionistas precisam estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo, essa igreja não tem poder, essa igreja não tem valor, essa igreja não pode testemunhar de Jesus. Porque sem o Espírito, ninguém conhece a Cristo. Nós podemos ser chamados de cristãos, ter o nosso nome no livro da igreja, mas nosso nome não estará no livro dos céus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa canção é uma canção antiga. Fala muito ao nosso coração. Ela faz algumas perguntas sérias que precisam de respostas. Eu gostaria de dar a oportunidade de você pensar nas respostas que essa música te oportuniza a pensar. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Quer mesmo? Seja sincero. Ou você se acostumou com o mundo? Se acostumou com as séries? Se acostumou com os sites? Com as redes? Se acostumou com as plataformas? Com as streams? Você se acostumou com as coisas, com os objetos, com as conquistas, com os sonhos. E agora você está totalmente focado nas coisas aqui de baixo. Será que você quer mesmo ver Jesus voltar? Você quer mesmo? O que você vai fazer? O que você quer fazer na vida para ter tempo para orar? Orar mesmo. E clamar. O que você está esperando? Aproveite esse momento e ore a Deus enquanto essa canção é cantada. Deixe o Espírito Santo falar. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o escudo e oração
estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontraste com Jesus. É o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Gostaria de chamar a Cris e o Toshiba aqui para orar conosco. Quero convidar todos nós aqui para nos ajoelharmos diante do Senhor para a oração final. Nosso Deus eterno, nosso Pai querido, nos prostramos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida. Reconhecendo como somos pequenos. Quanto necessitamos do Teu Espírito Santo. Até para sentir a necessidade de Ti, nós precisamos que o Senhor atue. E nós Te louvamos porque nesta noite, aqui nesse lugar, o Teu Espírito Santo nos mostrou a nossa enorme necessidade de clamarmos. Desperta-nos, Senhor, a cada manhã para clamarmos a Ti, para rogarmos, para pedirmos o batismo, o derramamento do Espírito Santo dentro do nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a irmos a Ti com uma vasilha vazia de nós mesmos,
uma vasilha grande, enorme, com uma necessidade grande para recebermos muito, porque muito precisamos de Ti. Nada sabemos sobre Cristo, não temos forças para buscá-lo, para priorizá-lo. Ó Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai querido, que nos ama, que nos envolve. O Senhor prometeu nos dar o Teu Espírito Santo se pedíssemos. E agora a Tua igreja se ajoelha, Senhor. E eu peço em nome de todos nós, derrame sobre todos nós o Teu Espírito Santo. Ajude-nos, Senhor Deus, a entendermos diariamente essa necessidade e termos uma vida de clamor e de oração. Aos céus, estamos aqui, Senhor, na Sua presença, para agradecermos a Ti, Senhor. E nesse momento, em reverência, teremos um momento agora, um minuto para falar contigo, abrir o nosso coração a Ti, Senhor. E que o Senhor venha ouvir a oração que está dentro do coração de cada um de nós. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto a Cristo, doce Paizinho de amor, muito obrigada por esse culto abençoado de hoje. Que o Senhor possa estar derramando o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, nossas famílias. Hoje nós aprendemos como orar. Então, que o Senhor venha, que o seu Santo Espírito venha nos incomodar, para que ocorra o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos, Senhor, Te buscar, depender de Ti, aprender a depender de Ti e colocar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor nos leve agora para os nossos lares com Sua proteção, nos abençoe, os nossos familiares, aquelas pessoas que estão nos visitando, aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa derramar o Seu Santo Espírito sobre elas. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.